que os animais bons, eles não vêm do acaso. Uma vaca normal que eu tenho lá no campo, inseminada com touro bom, vai dar um animal bonito. Pode dar um animal bonito, mas não vai dar aquele animal fora da curva. E eu eu tenho certeza que o sucesso da genética VLD, ele se baseia muito forte em cima dessas bases muito fortes. Então, escolha por histórico, por capacidade. Isso aí. Porque se a gente pensar, por exemplo, um filho da Ilhana com... vamos colocar Bluegrass, que todo mundo conhece. Bluegrass, beleza, um touro charolês aí, conhecido mundialmente. Mas na base de baixo, se eu olhar, por exemplo, pai e mãe são 2, avós são 4, bisavós são 8, tataravós são 16, pentavós são 32. Então, quantas gerações eu olhar para trás... E você tem que conhecer lá atrás, Diego, umas 6, 7 gerações. Isso. A gente tenta olhar as gerações para trás. Quando que as gerações para trás, na linha baixa, todas que a gente olha são animais importantes, são animais bons, o fruto não vai cair fora. Sim. Não vai, a genética ela não vai fugir. Mas se lá na linha baixa eu tiver, por exemplo, genéticas que não eram tão boas, por exemplo, animais que eram normais... Não, Diego, vamos falar assim, vamos falar de pureza. Também. Pureza. Sabe que nós queremos a pureza nas linhas baixas. Pureza, principalmente em raças puras, né, como o charolês, como o Nelore, a pureza ela é extremamente importante. Por exemplo, eu sou zootecnista, né? Mesmo na faculdade a gente tem lá uma matéria que é genética, né? E existe um fator genético que é muito conhecido, que é a heterose. A heterose é quando que a gente coloca genéticas diferentes e elas vai ter um valor aditivo ali, né? Que quando, por exemplo, assim, soma 1 mais 1 não vai dar os 50%. Por exemplo, o animal que ele é puro, vamos pensar assim, um charolês que ele é puro, que tem uma pureza racial muito forte, quando que eu coloco ele numa vaca normal, 70% daquela genética vai puxar para ele. Mas quando que eu coloco um touro que ele não é puro, numa vaca normal, vai puxar 50% para a mãe, 50% para o pai. Mas quando que eu tenho um touro com uma pureza racial muito forte... Mas nós queremos falar puro, não é um touro PO. Nós estamos falando em pureza racial, é a essência. A essência da coisa. É a essência que a natureza selecionou de 1000 anos atrás, né? Que lá na França eles pegaram aquelas características, eu quero um boi assim, 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 assim. E selecionaram isso aí. Fizeram a pureza, né, do indivíduo, não colocaram nada no meio. Além do que eles queriam. Só multiplicavam o que eles queriam. É aí que nós falamos de puro, porque às vezes o cara pode entender, Diego, que puro é quando ele pega um touro puro, né? Sim. Pega um touro puro, mas tem 10 misturas lá no meio, isso, né? Não tem critério. Isso. Então, quando que tem essa vaca com uma pureza racial muito forte, as características, vamos pensar, por exemplo, a largura de posterior, coisa que a gente consegue imaginar, né? A largura de posterior, a velocidade no ganho de peso, a área de olho de lombo, a fertilidade, a produção de leite. Aquela boca larga, aquela narina larga. Essas características, elas têm mais características que a gente fala de dominância, né? São características dominantes quando eu vou fazer um cruzamento. Com heredabilidade alta. Com heredabilidade alta. Então, muitas vezes, a gente vê animais bonitos, mas que não transmitem. Não tem força no sangue dele para passar para frente aquilo lá. E ele deu bonito. Mas os filhos não puxam. Porque não tem força para puxar, né? Para se sobressair perante o cruzamento. Né? A gente se empolga, né? A gente se empolga mais falar. Então... Não, esse bate-papo